palavra vivifica, a tua palavra em meus tempos, Senhor, cumpre as tuas promessas, traz vida a tudo que está morto. É a tua palavra que diz: da rocha sai água, da rocha sai água. Jesus, tu és a rocha, sai água de ti, água viva. Daquela família. Oramos, ó Deus Todo-Poderoso, pela irmã Eliane, Senhor. Visita a Eliane com o teu poder e a tua graça. Vai trazendo restauração. Senhor Deus Todo-Poderoso, tu és aquele que pode fazer infinito
infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Sim, Senhor, vai fazendo na vida dessas mulheres. Eu creio no teu poder. Visita a irmã Maria Tenório, Pai. Oh Deus, eu te peço, tu és Deus de poder e de glória. Visita a Nalva, Senhor. Visita todos aqueles que estão enfermos em nosso meio. Cada pedido de oração que nos chega, Deus, socorre o teu povo, Senhor. Socorre os carentes, os oprimidos dessa enchente no estado de Alagoas. Visita esse povo, trazendo, Senhor Deus, a graça, trazendo, Senhor, a prosperidade, Pai, acolhendo, toca no coração dos governantes para ajudar o pobre e o necessitado. Oh Deus, opere maravilhas, Senhor, na vida desses que passaram por essa tragédia, por essas enchentes. Eu creio, Senhor, na tua misericórdia e na tua mão. Oh Deus, obrigado, Espírito Santo. Vem tomar o teu lugar nesse culto. O lugar de honra é teu, o lugar de glória é teu. Espírito Santo, ministra o teu querer em nossos corações. Oh Senhor, que tu possas crescer e eu diminuir, e que a tua palavra hoje possa operar milagres em nossas vidas. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, doce Espírito Santo. Obrigado. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Oh Deus. Aleluia. Você pode sentar nesse momento. Deus de graça, de poder e de glória. Muito obrigado, Senhor. Mais uma quinta-feira, onde eu tenho aqui o privilégio de estar com vocês para compartilhar da palavra do Senhor. E sabe, hoje nós vamos conversar um pouco sobre algo que todos nós, eu tenho certeza que fazemos. Mas será que estamos fazendo da maneira correta? Mas será que estamos fazendo como deveríamos fazer? Você sabe orar? A pergunta hoje é essa. Você sabe orar? Ah, pastora, todo mundo ora. Não existe regra para oração. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Observe a palavra de Deus. Observe a oração de grandes homens de Deus. Observe a oração de Jesus. E se você acha que orar é de qualquer jeito, e se você acha que oração não se ensina, eu quero perguntar para você, então, por que os discípulos do Senhor Jesus foram até ele um dia e pediram: Mestre, Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar como os discípulos de João Batista. Então eu comecei a perceber pelo Espírito Santo: ei, peraí, a vida com Deus, a vida de oração tem sim chaves poderosas que a palavra de Deus
precisa nos despertar. Que oração não é tão somente se chegar e falar com Deus de qualquer jeito. Você pode, sim, você pode. Mas o Senhor nos ensinou a orar. O Senhor nos ensinou o que pedir a Ele. A Bíblia, de capa a capa, nos mostra o poder da oração. E você pode estar pensando, por que a pastora vai falar nesse tema que todo mundo conhece sobre oração? Por um motivo muito importante. A igreja dos nossos dias fala muito em orar, mas ora muito pouco. Sabemos, falamos muito sobre oração, mas oramos muito pouco. Ou até mesmo oramos de qualquer forma. E eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no meu coração sobre oração. E o Senhor tem falado muito comigo durante esse tempo. Que não existe nada na face dessa terra que nós possamos fazer no mundo mais poderoso do que a oração nesses dias. O mundo encontra-se carente de oração. E eu quero pedir a sua atenção para isso hoje. Se você não gosta de orar, se você ora pouco, hoje o Espírito Santo está visitando essa igreja, querendo recrutar um exército que ora. Mas um exército que ora no seu lar, um exército que ora no seu trabalho, um exército que ora em todo o tempo. Porque a palavra do Senhor lá em Tessalonicenses nos ensina isso: orai sem cessar. E se você quer conhecer o Senhor, se você quer ter uma vida de vitória, uma vida de êxito, você precisa mudar a sua vida de oração. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 11. Lucas 11, oh glória a Deus. Lucas 11, versículo 1 diz assim, presta atenção, viu? 11:1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E esse tema é tão extenso e tão importante. E diz assim a palavra do Senhor: então eles os ensinou: quando orardes, dizei. Aí eu pergunto para você: Jesus nos ensinou a orar? Existe um perfil de oração que devemos levar ao Senhor? Sim, existe. Mas calma, não é aquela oração pronta que vira uma ladainha, como muitas vezes a gente escuta, né, por aí afora. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. Não é assim? Não, querido, não é essa a oração. Mas o Senhor deixou um modelo de oração para nós, um modelo de como entrar na presença dEle, um modelo do que pedir a Ele, e vai além, e diz assim, olha, então eles os ensinou, quando orardes, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que primeiro eu aprendo aqui
nessa oração modelo é que eu devo entrar na presença do Senhor como? Com reverência. Não é assim? Com amor. Aqui o Senhor Jesus ensina. Nós somos o quê? Filhos de... Você é filho de Deus, além de mim aqui? Amém. Então quando você for entrar na presença do Pai, chama Ele de Pai. Jesus está dizendo isso. Jesus nos ensinou assim: Pai Nosso. Ou seja, Jesus estava dizendo para mim e para você nessa oração modelo: você não é órfão, você tem um Pai. Quando entrar na presença dele, chame Ele de Pai, que Ele gosta. Você entendeu isso? Chame Ele de Pai, que Ele gosta. Então, quando eu entro na presença do Senhor, eu não vou dizendo: ei, cara aí de cima. Ele pode te ouvir, Ele pode, porque Ele é misericordioso. Mas a oração modelo não me diz isso. A oração modelo me diz que Ele gosta de ser chamado de Pai. Ele gosta que você veja, que você afirme, que saia dos seus lábios que Ele é o seu Pai, que Ele te comprou por um alto preço, o sangue de Jesus. E é por isso que Jesus, Ele diz: Pai meu. Amém? É assim? Não. É Pai Nosso. Porque Jesus queria que os discípulos entendessem: o meu Pai também é o seu Pai. Então, quando você quiser orar, vai a Ele e diz assim: Pai Nosso. Ou seja, Pai, eu sei que o Senhor também é meu Pai. Eu sei que o Senhor também é Pai da minha família, é Pai da minha casa. Oh, que coisa boa! Que modelo de oração perfeito. Pai Nosso, vamos voltando aí? Olha, Pai Nosso, quem é que pode voltar aí para os irmãos verem? Oh, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui, Jesus nos ensina que Deus gosta de ser chamado de Pai. Aqui, Jesus nos ensina que Deus, Ele é santo e Ele merece ser reverenciado, considerado como tal. E diz mais: santificado seja o teu nome. Olha que coisa linda. Vamos agora para o verso 2. É isso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você entendeu aqui o que ele está dizendo? Irmãos, venha o teu reino. É para que a igreja, os filhos entendam que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus existe, e que é a obrigação da igreja orar pela volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar novamente, o reino de Deus será estabelecido e não haverá mais o quê? Morte. E não haverá mais choro, e não haverá mais dor, não é assim? E nós seremos felizes. Então venha o reino de Deus. Então Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos, aos seus amigos, como a palavra de Deus nos ensina: olha, nunca esqueçam de orar para que o reino de Deus venha.
para que o reino de Deus venha sobre a face dessa terra. Precisamos orar por isso. A igreja é responsável por orar por isso. Mas tem um porém. E essa é uma parte da oração, a parte que eu mais gosto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso me ensina que quando eu oro ao Senhor, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou estar sempre submissa, eu vou estar sempre debaixo da vontade de Deus. Eu vou estar sempre debaixo da vontade dEle. Eu vou estar sempre disposta a fazer o quê? A vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E Ele vai além, para que não exista dúvida. A vontade de Deus precisa ser feita na terra como no céu. Não tem jeito. Só existe uma maneira. Eu preciso me submeter à vontade dEle. Porque a vontade dEle será sempre estabelecida. Não importa se na terra ou no céu. Então eu já peguei aqui que a oração é poderosa. E que eu preciso entender as chaves que Jesus aqui ensinou aos seus discípulos. Entender a forma que Jesus ensinou aos seus discípulos de oração. E eu já comecei vendo primeiramente, Pai nosso que estás no céu. Ele gosta de ser chamado de Pai. Ele quer ser considerado seu Pai. Ele quer que você tome posse disso. Aleluia. Posso ouvir pelo menos um amém? Amém. Glória a Deus. Depois vamos voltar para o 1 aí. Vamos recapitular aqui. Ele quer que o quê? Que o nome dele seja reverenciado, exaltado. No 2, ele nos ensina que devemos orar para que o reino de Deus seja estabelecido. E o reino de Deus só vai ser estabelecido por completo quando Jesus voltar. Por quê? Porque não vai haver mais tristeza, não vai haver morte, não vai haver dor, né? E Ele está sempre nos lembrando, é para isso que vocês têm que orar. Não chega diante de mim só com os seus interesses, mas calma, eu também me preocupo com os seus interesses pessoais. Assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Não importa, a vontade de Deus sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Seja na terra, seja no céu. Eu preciso ter isso na minha mente. Eu preciso orar e eu preciso estar disposto a me submeter à vontade dEle. Vamos mais? Pegando uma chave aqui que o Espírito Santo me lembrou agora. Na terra e no céu. Quantas pessoas deixam de acreditar em Deus? Um dia desse, tia Lori me mandou um vídeo que eu fiquei assim, estarrecida. Eu fiquei horrorizada. Ela me mandou um vídeo de uma pastora, eu não sei se os irmãos já viram isso, que depois de muitos anos de evangelho, o marido veio a falecer por conta de uma doença, eu não sei se foi câncer. E essa mulher simplesmente deixou de ser pastora, deixou de acreditar em Deus, não crê mais em Deus, porque Deus não fez o marido dela viver mais. Já imaginou? Porque eu orei e me decepcionei. Me decepcionei. Quem viu esse vídeo já? Alguém aqui já viu? Pois é, eu fiquei sem acreditar. Uma pastora, entre aspas, né? Porque
se ela verdadeiramente conhecesse o Senhor, ela não abandonaria. Para você ver a qualidade de pastores que estão sendo levantados nos dias de hoje. Cuidado, igreja. Muito cuidado com o que você escuta e para onde você vai. Existem lobos em pele de cordeiro. Não conheço essa mulher, mas uma coisa é certa: conheço a palavra de Deus. E se ela abandonou Jesus porque perdeu, entre aspas, ela não perdeu, porque o marido dela foi chamado pelo Senhor, ela nunca conheceu verdadeiramente o Senhor. Ela realmente não tinha experiência com o Senhor. E se isso aconteceu com uma mulher que se diz pastora, você imagine com uma pessoa comum. Quantas pessoas comuns se decepcionam, ficam mal de Deus, né? Abandonam o Senhor Jesus, por quê? Porque Ele não fez a minha vontade. Porque eu não queria que o meu pai tivesse ido para o céu, tivesse sido chamado pelo Senhor. Porque eu não aceito que o meu marido, que o meu filho, gente, está assim, ó. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina que não interessa, a vontade de Deus é feita na terra e é feita no céu. E eu tenho que estar debaixo dessa vontade. Aconteça o que acontecer, doa o que doer e a quem doer. Você entende isso, igreja? Esse é o modelo de oração ensinado por Jesus. É isso que Ele está nos dizendo. Quando os discípulos, quando nós, melhor dizendo, quando aqueles que amam o Senhor Jesus, quando aqueles que seguem ao Senhor Jesus, foram até Ele, nos ensina a orar. A gente quer aprender com você. Olha, muitos homens, Jesus, já passaram na face da terra e já oraram a Deus, mas hoje queremos ouvir de Jesus como é que ora. Qual é o segredo da oração? Ele diz, eu vou dar para vocês uma oração modelo. Eu vou deixar na minha palavra para que você nunca se afaste dela. Então, receba a vontade de Deus como vontade soberana. Não interessa. Vai doer. Se o Senhor chamar alguém da sua família, vai. Vai doer se você sofrer com as aflições desse mundo, vai. Mas entenda, a vontade de Deus é soberana. E se você abandonar o Senhor por causa disso, você vai perder. Sabe o quê? Tanto a vida nessa terra, como a vida na eternidade. Sabia disso? Mas vamos mais. No verso 3 ele diz assim, vamos lá: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Na minha versão ele diz assim, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Algumas outras versões, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o que é que Jesus está querendo me ensinar a mim e a você? Olha, você crê em Jesus? Você crê no poder da oração? Então olha, entenda uma coisa, quando você orar, você pode orar sim, pedindo provisão sobre a sua vida financeira ao Senhor. Isso é bíblico. Senhor, me ajuda, não deixa faltar o pão na minha casa, não deixa faltar o suficiente para eu viver. Ele aqui não está dizendo para você, porque muitas pessoas confundem. Olhe o que é palavra de Deus. A oração do Pai Nosso, ela diz que você deve orar para não lhe faltar o quê? O pão. O pão representa o quê? O sustento, o alimento físico
físico e espiritual, aquilo que é suficiente para você viver. Mas existe por aí afora um outro evangelho, dizendo que você tem que entrar na presença de Deus para exigir fortunas, para exigir muito dinheiro. Quem sou eu? Quem sou eu para isso? Se o Senhor quiser dar-nos muito dinheiro, que assim seja. E se Ele não quiser, a oração do Pai Nosso me ensina, a oração do Pai Nosso me ensina que o pão nosso de cada dia, Ele não vai esquecer de nos dar. O pão nosso de cada dia, a provisão para que eu viva na face dessa terra. Ele sempre fez isso, Ele sempre vai fazer. E nós temos isso na vida de Jesus, no seu ministério. Quem aí lembra de nos tempos de Roma, nos tempos lá de César, Jesus precisava pagar o imposto. Existia um imposto muito alto que era cobrado do povo. As coisas não mudaram muito não, né, meus irmãos? A gente continua pagando imposto muito alto, não é isso? Não mudou muito não, mas naquele tempo era terrível. As pessoas eram presas, as pessoas eram mortas se não tivesse condição de pagar aquele imposto. Aí para pensar. A Bíblia me diz que os discípulos de Jesus ficaram preocupados. Quando chegou a hora de pagar o imposto, e agora? Como é que vai ser, Jesus? Jesus olhou para ele e disse: interessante essas pessoas. Rei paga imposto? Rei paga imposto? Não, né? Não paga. Ele era o rei dos reis, o Senhor dos senhores estava ali. Ele não precisava pagar, mas ele não queria guerra política. Ele não queria confusão com aquele império, com aquele governo. Então ele disse assim: vai pescar, vai em tal lugar, vai ali naquele rio, pesca lá um peixe, pesca lá o primeiro peixe, abre e dentro dele vai ter uma moeda, vai ter o suficiente para pagar o meu imposto e o imposto de vocês. E aí já vem uma grande lição, a lição que está na oração modelo. Ele supre as nossas, o quê? Ele supre as nossas necessidades. Essa não vai faltar. E tem mais, Ele supre a sua e daqueles que estão ao teu redor. Porque a moeda pagou o imposto de Jesus e dos seus discípulos. Então se cumpre mais uma vez a oração modelo. Como está escrito aqui: o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Ele se preocupa com as suas dívidas. Ele se preocupa como é que você vai viver. Ele se preocupa com o pão de cada dia para não faltar na sua casa. E você pode sim orar e pedir: Senhor, eu não quero dever a ninguém. Senhor, abra as janelas do céu, manda de forma milagrosa, tal qual naquela pescaria, maneiras de eu me livrar dessas dívidas, para que eu possa pagar tudo, para que eu possa suprir a minha família, para que eu possa ter as minhas necessidades supridas. Porque a oração modelo do Pai Nosso me diz: o pão nosso de cada dia, o pão nosso cotidiano, o Senhor vai me dar. Ele é quem vai suprir as necessidades da minha casa. Vai mais? Vamos lá? Perdoa-nos os nossos pecados,
pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Paradinha aí, mais importante. É interessante como nós, quando começamos a andar com Jesus, a conhecer a sua palavra, a primeira coisa que nós queremos é o quê? O que a gente quer quando a gente se encontra com Jesus? A primeira coisa que a gente quer. Quem aí vai arriscar dizer? Muito bem, Denise, é isso mesmo. Primeira coisa que a gente quer é o perdão, porque a gente quer morar no céu. Queremos morar no céu. Senhor, me perdoa, mas para que você entenda como nós, seres humanos, somos complicados. Queremos receber o perdão de Deus, queremos que Ele nos perdoe, e não importa o tamanho do nosso pecado, a gente quer ser perdoado. Se você perguntar ao bandido, ao estuprador, ao malfeitor, se ele quer ser perdoado, a grande maioria deles vai dizer que o quê? Que quer ser perdoado. E quem não quer ser perdoado? Mas a grande questão é, se você quer ser perdoado pelo Senhor, por que você não quer perdoar? Me explique. Por que você não quer perdoar? Ah, eu quero que Jesus me perdoe, mas eu também não quero perdoar o meu irmão. Ah, eu quero que Jesus me perdoe, mas aquele meu familiar, esqueça. Ah, eu quero que Jesus me perdoe, mas para perdoar o meu marido. Irmão, você não entendeu o Evangelho. Está aqui, ó. E perdoa-nos os nossos pecados. Na sua versão deve estar escrito assim, assim como, não é? Tem essa versão aí? Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Se o Diniz conseguir aí uma versão melhor, coloca aí, Diniz, se tiver a nova tradução da linguagem de hoje, ou então a NVI, para que fique mais claro para você entender que não adianta. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não perdoar, você está tomando do veneno. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixa cair em tentação. Essa é da NVI. Se tiver outra aí, então, querido, perdoa. Pastora, eu não consigo. Começa a conversar com Deus. Senhor, a oração do Pai Nosso me ensina que eu preciso perdoar, porque eu sei que Jesus me perdoou, e eu quero ser igual a Jesus. Então, Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós. Você sabia disso? Amém? Com gemidos inexprimíveis. É Ele. Então pede ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda nessa área. Eu sei que eu preciso perdoar. Eu quero morar no céu. Eu não quero beber desse veneno. Sabe por quê? A pessoa mais prejudicada se não perdoar é você. Por que você está dizendo isso, pastora? Porque não tem gente que mais passe por situação de perdão do que pastor. É uma coisa incrível. Pastor precisa estar sempre perdoando, de coisinha pequena para coisinha grande. E você já imaginou se a gente que é pastor, que vive pregando o Evangelho, que conhece a palavra,
depois da gente pregar, depois de muitas vidas alcançar, como diz o apóstolo Paulo, né? A gente ser reprovado, você não vai subir não, porque você pregou muito bonito, você falou muito bem, você ganhou muitas vidas para Jesus, mas não passou de falar, porque no seu coração você não perdoou. Você mandou muita gente perdoar, mas você não perdoou. Então o que é que eu devo fazer? Eu sou um ser humano. Você é obreiro, você é levita, eu sou pastora, mas antes de tudo somos seres humanos. Temos sentimentos. Existe a nossa humanidade. E quando alguém nos fere, a nossa humanidade grita. A nossa humanidade, ela pede socorro. Mas aí eu me lembro da oração do Pai Nosso. Aí eu me lembro que eu tenho que perdoar. Aí eu vou ao Senhor. Eu vou através do Espírito Santo. Eu oro e peço, Espírito Santo, interceda por mim. Com gemidos inexprimíveis, eu quero perdoar. Aí eu me lembro de algo maravilhoso, que a palavra de Deus também me diz: a quem te bate numa face, o que é que deve fazer? Bater na outra. Quando você leva um tapa de um lado, faz o seguinte: dá um tapa do outro lado da pessoa. Amém? Misericórdia. Aprendemos que o quê? Se não baterem numa face da gente, e essa é a parte mais difícil, e é justamente essa parte que leva você para o céu, porque mostra a sua mudança de caráter, porque mostra até onde Deus já trabalhou na sua vida, porque mostra o quão parecido com Jesus você está hoje. Sabia disso? Porque quando você tem a capacidade de levar um tapa numa face, não reagir, né? Porque quando diz oferece a outra, ou seja, faz um bem para a pessoa, não revida, faz algo de bom. Quando você faz isso, isso prova que você está mais parecido com Jesus. Isso prova que o reino de Deus está dentro de você, que o seu caráter está muito transformado. É isso que Jesus quer. E ele diz também algo maravilhoso sobre o perdão, que a gente pode aplicar aqui nessa oração, chamada de oração dominical, que é justamente quando ele diz: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Então eu devo aprender que se no meu trabalho eu estou passando por perseguição, o que é que eu devo fazer? Eu devo começar a orar pelaquela pessoa, eu devo começar a fazer o bem para aquela pessoa. Quando as fofocas vierem para dizer: olha, falou mal de você, fulano, estava dizendo que o trabalho que você fez não presta, estava dizendo que é melhor botar você para fora, o que é que você vai fazer? Cirar? Querer se levantar? Não. Eu já estou orando por fulano. Falar mal dele do mesmo jeito que ele está falando de você? É assim? Você vai fazer isso? Não. Ele está falando mal de você, mas a palavra de Deus que você conhece diz: começa a falar bem dele. Começa a falar bem dele. Não, fulano, tenho certeza que houve um erro nisso aí. Não, você está me contando isso? Não foi, não. Mas foi, rapaz. Tenho prova aqui, aqui, vou mandar. Isso acontece muito nos dias de hoje, né? Olha o áudio aqui que ele mandou para mim, né? Assim, falando de você. Seu querido, eu não vou escutar isso não, vou orar por ele, ele vai se arrepender. Ele é gente boa, então você não dá lugar. Mas a
a nossa humanidade, não é assim? Quer dar lugar na hora quer fazer alguma coisa, mas quando você dobra o seu joelho, que você vai orar, que vai meditar na palavra, o Espírito Santo fala com você, sim ou não? E você diz: eu vou fazer o contrário, eu vou fazer um bem enorme para aquela pessoa intentou o mal contra mim, mas eu vou fazer que nem José, eu vou fazer o bem para aquela pessoa, eu vou fazer algo bom para ela, eu vou fazer algo lindo, maravilhoso, porque a palavra de Deus me ensina isso. Ah, queridos, como o reino de Deus é maravilhoso, e é assim que a gente vence os nossos inimigos, amontoando brasas vivas sobre a cabeça deles. E diz assim, vamos lá: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Isso é uma coisa que também precisa fazer parte da oração do crente. Quem está de pé, cuide para quê? No mundo, o mundo jaz no maligno, e nós somos tentados a toda hora. Cada um de nós tem o quê? Uma área de dificuldade, e é essa área que nós temos que ter cuidado. Você está tendo? Qual é a sua área de dificuldade? Ore por ela, coloque diante de Deus. Tem homem que a área de dificuldade é o quê? A prostituição, a promiscuidade. Então: Deus, olha, eu estou andando contigo, não me deixa cair em tentação com a mulher adúltera, não me deixa fazer, Senhor, eu não quero, e você vai ali orando, porque essa é a oração modelo. E ele diz mais no finalzinho: mas livra-nos do... Pede a Deus livramento, é bíblico. Está na oração do Pai Nosso. Saiu de casa, me livra do mal, Senhor. Não precisa, quando você sair de casa, fazer aquela ladainha: Pai Nosso que está no céu, santificado. Não, é oração modelo. Os tópicos: olha, Senhor, eu estou saindo da minha casa, meu Pai, né? Como ele ensinou: meu Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, me livra do mal no dia de hoje, não deixe que nada me aconteça, não deixa que eu caia em tentação, que eu possa perdoar lá no meu trabalho o que estão fazendo contra mim. Estão tentando me derrubar, Senhor, mas eu perdoo aquele povo, eu vou fazer algo de bom para a vida deles, e assim vai. Você crê nisso? Vamos lá? Glória a Deus. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me teu... Espera aí, é esse? Vamos lá? Aleluia, exatamente. Disse-lhe Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responderá lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também, e já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Vamos dar aqui, vamos ficar de pé? Mas não nos deixa cair em tentação, porque teu é o poder. Tem assim na sua Bíblia? Alguém tem assim? Alguém tem aí uma Bíblia que tem escrito isso?
Olha aí, na sua versão. E eu já quero dizer para você, pois teu é o poder, tem assim? Pois teu é o reino e a glória para sempre. Assim termina essa oração. Agora, quando Jesus fala essa oração, imediatamente vem a parábola do amigo importuno. E eu fiquei pensando, eita, que coisa interessante. Logo depois veio essa parábola de alguém que está precisando muito de algo, né? E se ficar incomodando alguém até na hora difícil, na hora errada, quando ele não quer ajudar, porque você vê que nessa parábola está de noite, está todo mundo dormindo, mas o amigo vai lá e bate, e a pessoa mesmo sem querer vai terminar ajudando. Por quê? Porque não quer ser incomodado. Então vou dar logo. Isso me ensina que o quê? Que ainda que eu não mereça, ainda que eu não mereça, ainda que eu importune o Senhor, em momento que não era para ele ser importunado, se é que existe esse momento. Mas uma coisa é certa, sem eu merecer, na hora errada, sem porquê, se eu ficar orando, se eu ficar batendo na porta do Senhor, o que é que vai acontecer? Ele vai ouvir, Ele vai me ajudar. E no verso 11, né, no capítulo 11, no verso 8 diz: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ora a Deus, importuna Ele através da oração, bate na porta dEle orando, mas para de orar pedindo, eu quero uma fortuna, eu quero um carro novo, perfeito, não. Ora pelas coisas espirituais, coisas que realmente você precisa. E se você precisa de um carro, Ele vai te dar um carro. Eu preciso, Senhor. Se você precisa de uma casa, Ele vai te dar uma casa. Ele se preocupa com as suas necessidades, com as minhas necessidades. Ele vai te dar, mas você precisa saber orar como convém. E é isso que nós vamos fazer agora. Aonde você estiver, se você puder, ajoelha, começa a clamar a Ele, começa a pedir a Ele. Espírito Santo, conduz essa oração nesse momento. Conduz o teu povo a entrar na presença do Senhor, para pedir aquilo que realmente nós precisamos. Pai, Abba Pai, Paizinho eterno, Pai, santificado seja o teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és o nosso Pai. Queremos Te honrar hoje e sempre. Senhor, escuta o Teu povo. Escuta o Teu povo que tanto precisa de Ti. Espírito Santo, faz maravilhas na nossa vida. Teu reino, Senhor, venha sobre nós. O Teu reino venha sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Senhor, Senhor, eu te peço, Senhor,
Nos dá o pão de cada dia. Nos dá o pão de cada dia. Perdoa os nossos pecados, porque também nós temos que perdoar aqueles que também pecaram contra nós. Tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor. Não nos deixa cair em tentação. Nos livra de todo mal. Nos livra de toda tentação do maligno. Nos livra de Satanás e de seus ardis. Satanás quer nos levar, quer nos tragar, mas o Senhor é aquele que nos livra do mal, nos livra do mal, nos livra das enfermidades, nos livra, Senhor, nos livra da inveja, nos livra do homem mau, nos livra, Senhor, oh Espírito Santo, nos livra daquele que quer fazer intentos malignos contra a nossa vida. Livra-nos, Senhor. Livra os nossos filhos do mal. Livra os nossos filhos de serem tragados por esse mundo corrupto. Livra-nos, Senhor. Livra a nossa casa da miséria. Livra a nossa casa da fome. Livra a nossa família do desemprego. Oh Espírito Santo, leva a nossa oração ao Senhor. Leva a nossa oração ao Pai. Meu Pai, traz a prosperidade sobre o nosso lar. Pai, abre portas de emprego. Abre portas de emprego. Oh, Pai nosso que estás no céu, Teu é o poder, Tua é a glória, Teu é o reino, e o Senhor pode realizar feitos maravilhosos em nossas vidas. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a amar mais, nos ajuda a pagar o mal com o bem. Nos ajuda, Senhor. Nós te amamos, ó Espírito Santo. Toma o teu lugar de honra. Oh, aleluia. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu creio no teu poder. Eu creio no teu poder, Espírito de Deus habitando em nós. Eu creio que milagres estão começando a acontecer aqui hoje nesse lugar. Eu creio que olhos espirituais hoje foram abertos, Senhor, para o poder da oração. Eu creio que vidas estão sendo transformadas pelo poder da tua palavra ministrada nessa igreja. Eu creio, Senhor, que visão de Deus, visão espiritual está hoje nesse momento sendo dada àqueles que creem, aqueles que desejam ardentemente pelo teu reino, aqueles que com pureza de coração querem receber do Senhor
porção que o Senhor preparou. Obrigado, Senhor. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Você pode ficar de pé se você já orou. E você pode guardar essa oração modelo que está lá em Lucas, no seu capítulo 11. Guarda no seu coração. Agora você já sabe como orar, como enfrentar as guerras. Você quer mais? Próxima quinta tem mais. Mais de Deus. Mais sobre oração, para que você seja aperfeiçoado para a batalha. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?